Olá, nono ano, bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vamos fazer a correção, sobre os exercícios de dissertação da aula passada. Espero que vocês tenham feito, para fixação do conteúdo. Eu também pedi para vocês fazerem um trabalho, espero que vocês também tenham feito, tá? Qualquer dúvida podem me perguntar, se tiver, tá bom? Lá no grupo, não tenham vergonha, não tenham medo, tá bom? Eu vou começar agora a fazer a correção com vocês, da página 19. O texto lido é uma resenha crítica, uma espécie de resumo com toques de subjetividade do autor. A alternativa que traz a temática do texto é número 1, letra D. Número 2, a resenha é um gênero textual que possibilita que o autor exponha o seu ponto de vista sobre o objeto analisado. Isso é visto em número 2, letra B. Claro que essa invenção não deu certo. 3. No texto, o autor afirma que o modo de produção fordista, taylorista, também é encontrado atualmente, tendo em vista que percebemos a especialização de tarefas, a produção em massa e o trabalho repetitivo ainda nos dias atuais. A expressão em destaque pode ser substituída sem ter o seu sentido prejudicado por número 3, a letra A, considerando-se o filme Tempos Modernos. Essa é uma resposta de cunho pessoal, então eu não vou ler. Aí vocês respondam depois, ou provavelmente vocês já responderam. Número 5, letra B, dessas opções aqui. A número 6. Número 6. Escrevendo-se o primeiro período do texto, cuidar da vida é uma das últimas preocupações dos homens cariocas, de forma a manter o sentido original. A única forma inadequada é número 6, letra A. 7. Em relação ao conteúdo geral do texto, período inicial, cuidar da saúde é uma das últimas preocupações do homem dos cariocas. Funciona como número 7, letra D. Parecida com a outra, mas é diferente. Conclusão é letra D. Conclusão que será explicada. Número 8. Muitas são as razões pelas quais os homens não procuram atendimento médico de rotina. O texto aborda algumas dessas razões. Segundo o texto, o argumento formulado abaixo, que não serviria como razão para essa falta de cuidado com a saúde, é número 8, letra B. Não preciso de academias para que fique bem de saúde. Número 9. O levantamento realizado na rede municipal de saúde comprova que os homens fogem dos médicos. Essa comprovação se apoiou em letra E, estatística de atendimento médico. 10. A criação da nova gerência de saúde do homem, citada no segundo parágrafo do texto, tem por finalidade, letra D, fazer crescer a procura por parte dos homens dos exames ambulatoriais. Número 11. Nas 13 unidades onde já foram implantadas academias, a procura pelos serviços de saúde era baixa, mas agora chega a 18% de homens. Por esse segmento do texto, percebe-se que, opção C, as academias incentivam a procura de serviços médicos. 12. O ditado popular que se relaciona de forma adequada ao tema central desse texto é número 12, opção B. Antes prevenir que remediar. 13. A autora incentiva o uso da internet pelos estudantes, ponderando sobre a necessidade de orientação a esse uso, pois essa tecnologia, 13, letra D. 14. Opção de número 14 agora, tá, gente? Ao abordar as possíveis influências da indústria de brinquedos sobre a representação do corpo feminino, o texto analisa a
Número 14, opção D. Proporcionalidade entre a representação do corpo da boneca e do corpo humano. 15. Qual aspecto da organização gramatical atualiza os eventos apresentados na resenha, contribuindo para despertar o interesse do leitor pelo filme? Número 15, opção B. A descrição dos fatos com verbos no presente do indicativo, como retoma e descobre. 16. Com base na leitura feita, é correto afirmar que o objetivo do texto é... Número 16, opção B. Discutir as implicações da era digital no uso da escrita. 17. A tirinha denota a postura resumida por seu produtor frente ao uso social da tecnologia para fins de interação e informação. Tal posicionamento é expresso de forma argumentativa por meio de uma atitude. Número 17, opção A. Crítica, expressa pelas ironias. Número 18. O mundo contemporâneo tem sido caracterizado pela crescente utilização das novas tecnologias e pelo acesso à informação cada vez mais facilitada. De acordo com o texto, a sociedade da informação corresponde a uma mudança na organização social. Por quê? Número 18, opção E. Representa um modelo em que a informação é utilizada intensamente nos vários setores da vida. 19. O autor discute problemas relacionados ao envelhecimento, apresentando argumentos que levam a inferir que seu objetivo é... Número 19, opção E. Mostrar às pessoas que é possível aceitar sem angústia o envelhecimento. Número 20, última questão. Voltei muito a minha página. Tem uma pergunta aqui, né? Ao escolher este gênero textual, o produtor do texto objetivou, opção D, apresentar ao leitor um painel da obra e se posicionar criticamente. Orações coordenadas. É o que vamos falar na aula de hoje, tá bom, gente? Abram o livro de vocês e vamos começar a ler. As orações coordenadas são sintaticamente independentes e podem vir ou não ligadas por uma conjunção. Quando há conjunção, temos uma oração coordenada sindética. E quando não há, temos uma oração coordenada assindética, tá? Gravem isso, coloquem isso na mente de vocês. Quando houver uma oração, quando há conjunção... Falei errado, desculpa, gente. Quando há conjunção, temos uma oração sindética. E quando não há, ela é assindética, tá? E é isso. Vamos ver o exemplo. Levantei cedo, escovei meus dentes, tomei café, tá? Classificação das orações coordenadas assindéticas. Aditiva. Indica soma, né? Já diz o nome, aditiva. Ela vai te indicar... soma, né, quantidade, acréscimo e informação. E geralmente essas conjunções são e, nem, mais, também, como também. Prestem atenção porque essas conjunções elas podem aparecer em outra classificação também. Então, não gravem somente para aditiva, ela pode aparecer em outras. Vocês vão ver mais à frente. Luana foi trabalhar e depois foi ao cinema. Esse é o exemplo, tá? De uma oração aditiva. Ela foi trabalhar e também foi ao cinema. Esse e, né, tá sendo utilizado aí como acréscimo, como soma. Então, é uma oração subordinada aditiva. Adversativa. Indica uma oposição e contraste àquilo que se declara na primeira oração. E geralmente as conjunções são mas, porém, entretanto, contudo, no entanto, todavia. Estudei, mas não obtive bons resultados.
Estudou, porém, né, entretanto, não obtive bons resultados. Poderia ser outro tipo de conjunção também, mas a conjunção mais, né, está aí para poder classificar essa oração como adversativa, porque nos dá a ideia de adversidade. Alternativa indica alternância ou escolha, ou, ora, quer, seja. Geralmente vão vir essas conjunções. O exemplo aí: ou você estuda ou fica no celular. Esse ou e esse outro ou tá indicando aí, né, a conjunção. Conclusiva expressa ideia de conclusão, já diz o nome também, baseada na primeira oração. Logo, portanto, então, pois posto ao verbo. Por exemplo, Lucas não estudou. Tem o verbo estudou, né? E o logo, que é a nossa conjunção conclusiva. Lucas não estudou, logo ele foi mal na prova. Explicativa indica explicação, justificativa em relação àquilo que se declara na primeira oração. Porque, que e pois. Venha imediatamente, pois preciso de sua ajuda, tá? Essa oração explicativa, ela vai nos dar sempre a ideia de uma explicação, né? De uma justificativa, tá bom? Algo que nos dê essa ideia aí de orientação, de explicação, tá bom? Vocês vão fazer os exercícios das páginas 28 a 30. Vamos falar um pouquinho também sobre orações subordinadas e substantivas, para complementar o que eu falei agora, tá? Vai estar complementando aí. Orações subordinadas substantivas. O período pode ser formado por apenas uma oração ou por mais de uma. Quando é formado por apenas uma oração, recebe o nome de oração absoluta, quando tem só uma oração. E quando tem mais de uma oração, dizemos tratar-se de um período simples. Isso. Quando tem uma oração, o nome que se dá é oração absoluta. E é o período simples, tá? Apenas um período. E vocês vão entender mais à frente isso. O exemplo: quero silêncio neste local. Só temos uma oração. Quando é formada por duas ou mais orações, é chamada de período composto. Por exemplo, façam silêncio, pois estamos em reunião. Duas orações. A primeira oração é façam silêncio. E depois a segunda oração é pois estamos em reunião. Essa oração façam silêncio, ela necessita da outra oração, pois estamos em reunião. Porque senão ela não teria sentido nenhum. Agora, orações subordinadas adjetivas. Oração subordinada substantivas. Em relação à oração principal, elas desempenham as funções sintáticas próprias de um substantivo. Estou certo de que eles voltarão mais alegres. Estou certo, né? É a primeira oração. E de que eles voltarão mais alegres. É a oração substantiva. Orações subordinadas subjetivas. Desempenham a função de sujeito do verbo da oração principal. É preciso que estudes um pouco mais, tá? Esse que é uma conjunção e preciso é o verbo. Então, a primeira oração é preciso e a segunda oração é que estudes um pouco mais. Então, essa oração, esse que, nos dá a ideia de oração subordinada substantiva subjetiva. Orações subordinadas subjetivas, objetivas diretas. Elas desempenham a função de objeto direto do verbo da oração principal. Vou esperar passar esse barulho aqui. Vamos lá. O exemplo: desejo que você fique curado logo. Desejo é um objeto direto, né? Porque quem deseja, né, deseja alguma coisa. Então não precisa de complemento. E o que você fique curado é a nossa oração
subordinada, substantiva, objetiva, direta, tá? A mesma coisa na segunda parte, orações subordinadas, substantivas, objetivas, indiretas. O exemplo tá aí. Necessito de que arrumes a mala. Esse necessito é um objeto indireto, que quem necessita de alguma coisa. E esse de que arrumes a mala é a nossa oração objetiva indireta. Oração substantiva objetiva indireta. Orações subordinadas, substantivas, predicativas. Elas desempenham a função de predicativo do sujeito, da nossa oração principal. O fato é que não sabemos nada do paciente, tá? Esse é um verbo de ligação. E esse que não sabemos nada do paciente é a nossa oração substantiva predicativa. Orações subordinadas, substantivas apositivas. Elas desempenham a função de aposto. O meu grande medo é este, que ele chegue antes do esperado. Gente, sempre que vocês perceberem que tem esses dois pontos, esse ponto aí, esses dois pontos, vocês vão logo perceber que é uma oração substantiva positiva, tá? Essa é uma dica que eu dou para vocês. Vocês vão agora fazer os exercícios das páginas 34 a 39, tá bom? Prestem atenção, leiam um livro de vocês, tá? Não deixem de ver as regrinhas. Não é um conteúdo complicado, é bem tranquilo. Vocês lendo, vocês vão conseguir fazer, tá bom? Não precisa vocês decorarem nada, é só vocês estudarem, porque estudando é melhor do que decorar. E eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Eu vou dar uma explicação para vocês aqui sobre redação também. Redação, né? Produção textual. Vocês, sempre quando vocês forem fazer uma redação, vocês devem começar pensando no tópico frasal, que ele fica sempre na introdução, lá em cima, tá? Aí depois vocês vão fazer a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, vocês vão expor a ideia de vocês. Eu até fiz um exemplo aqui, que está mais embaixo, que diz assim: é notório que a violência no Brasil cresce cada dia mais e mais, não só no Brasil, como também no mundo inteiro. O meu exemplo de redação foi esse, a violência no Brasil, só um exemplo. O desenvolvimento de vocês deve conter, vocês devem defender uma ideia, vocês devem expor uma ideia, tá? Colocar ali. Aí tem o primeiro exemplo, o aumento da fome e da miséria. Vocês vão colocar explicando sobre isso. Também a falta de auxílio do governo. Vocês podem colocar esses três tópicos, né? Não exatamente isso, esse é só um exemplo que eu tô dando, mas dependendo do tema, se for outro tipo de tema, vocês vão pensar nas principais coisas sobre esse assunto e vão estar desenvolvendo essa redação. Na conclusão, vocês devem encontrar uma solução para um determinado problema. Por exemplo, a violência no Brasil. O que poderíamos fazer para resolver essa problemática, esse problema da violência no Brasil? Vocês vão pensar em como resolver isso e vão estar fazendo. Vamos supor que vocês pensem assim: o governo deveria criar meios, cursos, dar mais empregos. Isso seria uma boa conclusão também, tá? Então vocês vão estar fazendo. O texto de vocês ele deve estar em terceira pessoa. Vocês não podem falar na minha opinião, eu penso. Não devem colocar isso. Sempre em terceira pessoa. E com uma linguagem bem tranquila, bem simples. Não precisa ser uma linguagem difícil, com palavras de dicionário, não precisa. E o tema que eu vou deixar para vocês, o tema é os impactos da Covid-19. Vocês vão fazer até 20 linhas, tá? Pode ser, né? Pode ser mais. Pode ser mais não, até 20 linhas. Nem mais e nem menos. Tá bom? Porque aí senão fica muito, muito complicado. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês podem me perguntar
lá no grupo, tá bom? Do WhatsApp. E eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado da aula de hoje. Leiam o livro de vocês, pratiquem as atividades, não deixem de fazer as atividades, porque isso vai ajudar vocês nas avaliações, na hora de vocês fazerem as avaliações, tá bom? E é isso, fiquem com Deus e até a próxima aula.